Graça e paz, a paz de Jesus Cristo, hoje da série grego e hebraico e interpretações equivocadas. Hoje eu tava meditando num texto em hebraico, no Salmo, e me veio muita atenção a questão do texto da tradução. E a tradução às vezes parece um pouco politicamente correto, não que foi essa a intenção, mas como pode acabar acontecendo na nossa cultura. A nossa cultura tem umas frases que não são bíblicas. Uma delas que hoje me chamou a atenção foi baseada nesse salmo, Salmo 11, verso 5. E no Salmo 11, verso 5 diz que o Senhor prova o justo, mas odeia aquele que pratica a violência, o injusto, o ímpio. E é muito interessante porque agora na época de Covid, eu tava lendo um post no Instagram e tinha uma pessoa cuja vida é bem contrária aos planos de Deus, vamos dizer assim. Ah, Júlia, você tá julgando a pessoa. Vou falar que nem Jesus, não sei o que julgo, é a palavra. E as pessoas falam assim, Jesus vai curar, Jesus vai te abençoar, Deus te ama. E essa teologia do politicamente correto de que Jesus ama todos, da qual é verdade, ela às vezes anula de que o Deus é justo. Eu sempre falo que se Deus colocou na cruz o próprio filho que não tinha pecado, ai de nós pecadores, né? E o Salmo 5, Salmo 11, verso 5 é muito interessante porque na tradução no português ela não faz a tradução certa. Primeiro porque ela não respeita o hebraico. Ela não faz a divisão correta do hebraico. E eu vou ter que pausar esse vídeo porque eu tenho que virar a câmera para poder mostrar para você o que tá acontecendo. Um minuto. Aqui. O que acontece? No texto em hebraico aqui, que já começa falando Yahvé, né? Ela tem aqui o que a gente chama de acentos, né? Esses acentos, eles são muito, mas muito importantes para a divisão do texto. Deixa eu fazer isso com a minha mão direita, porque é muito difícil fazer com a esquerda. E o primeiro acento que nós temos aqui, ela tá unindo essas duas frases. E esse tipo de acento, ele faz essa função. Só porque nós temos aqui um outro tipo de acento, que são esses dois aqui, que ela faz muito ao contrário. Isso aqui é uma conjunção, né? Isso aqui a gente chama de um tipo de acento que ela separa um dos principais nos textos poéticos, junto com esse tipo de acento aqui e junto com esse daqui. Que, incrível que pareça, não é o mesmo que esse. Esse aqui une, esse aqui divide. Nota que eu fiz até uma divisão aqui no texto. Então, quando eu tenho aqui que Deus, né, ele testa o justo, é interessante que esse testar, a gente vai entendendo no texto bíblico, de refinar como o ouro, tá também em 1 Pedro, tá na verdade na Bíblia inteira. O justo, Deus coloca a provas no sentido de trazer mais perto dele. E é pela perseverança que a gente conquista a nossa vitória, né? De acordo com a palavra. E a gente vai ver sistemas recorrentes em Romanos. A gente vai ver, se você está acompanhando a série em Apocalipse, também. Só porque aqui, na tradução da Almeida, tanto a da Revista Atualizada quanto da Almeida 21, eles não respeitam esse daqui. Eles não veem isso aqui como uma conjunção como uma forma de divisão. Eles veem isso aqui como e. Então, a tradução deles é Deus testa o ímpio e o justo, né? Aí eles dividem aqui. Só porque gramaticalmente não tem como fazer isso. Nós precisamos dividir aqui, porque isso aqui é uma das principais divisórias no texto poético do hebraico. Então, Deus está falando que ele testa o justo, sim, para trazer ele mais perto, mas aqueles que praticam violência, ele abomina, ele odeia. E agora eu vou chegar na segunda parte do meu vídeo. Quando nós temos esse tema no Antigo Testamento e tanto no Novo Testamento, a Bíblia é muito clara. Deus exige um padrão de santidade. Eu sempre falo para as pessoas que elas dizem, mas era uma pessoa boa,
todo mundo peca. Gente, salvação não vem por obras, vem pelo que Cristo fez na cruz. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia é muito claro, de Deus não se zomba, aquilo que o homem planta, ele colhe. Aqueles que não estão reconciliados com Cristo, eles estão em pecado e mortos em seus delitos. A Bíblia vai dizer em Efésios que existe uma grande divisão. Existe essa divisão entre aqueles que ainda não aceitaram Cristo como seu Senhor, que reina, mestre, rei e salvador, e aqueles que aceitaram. E essa divisão faz com que Deus ainda esteja com a sua ira, isso mesmo, ira, em cima dessas pessoas que não se converteram. E a gente vai ouvir isso quando a gente gosta de falar sobre João 3,16, a gente esquece que um dos últimos versos do capítulo 3 fala assim: mas aqueles que não aceitaram, a ira de Deus permanece sobre eles. É um tema recorrente tanto no Novo Testamento quanto no Antigo. A gente vai ler no Salmo 1, no Salmo 2, a vida daqueles que seguem a Deus e aqueles que não seguem. E quando a gente fala sobre seguir a Deus, eu não estou falando de perfeição, eu estou falando de uma vida convertida, uma vida onde antes eu fazia isso, hoje eu já não faço mais, porque a palavra de Deus é muito clara sobre o que a gente deve e não deve fazer. E quando eu leio essa palavra aqui, é muito fácil, às vezes, a gente querer fazer a divisão de acordo com o que a gente acha correto. E eu não tô dizendo que os autores aqui, os tradutores fizeram isso, talvez foi uma... Geralmente as traduções da Bíblia é uma equipe e eles fazem decisões, mas o que acontece é que eu vejo nessa divisão o que a gente tenta fazer hoje em dia. A gente tenta aceitar que todo mundo vai ser salvo, de que ele pelo menos não matava, não roubava. Gente, não é esse tipo de divisão que o Senhor vai fazer. O Senhor vai fazer divisão entre aquele que busca a santidade, que age de acordo com a palavra dele e que busca Deus. O ímpio, Deus odeia. Então, uma daquelas frases de que todo mundo é filho de Deus, todo mundo vai pro céu, Deus vai te abençoar e te amar porque Deus é bonzinho. Ele é, gente, Deus é misericordioso, mas ele é misericordioso para que você se arrependa, não para que você viva de forma vagabunda. E não repare, mas essa é a realidade. E a gente precisa entender isso para ir diante do trono da graça, que diz lá em Hebreus, e buscar graça, buscar sua misericórdia. Ele entregou o filho dele para morrer na cruz por você. E eu acho que nessa época de Covid, quando eu vejo tanta gente que tá com a vida destroçada em pecado, blasfemando o nome de Jesus, zombando de igreja, de pastor, de crente. Aí na hora do desespero, Jesus me salva. Gente, se converta. O Covid tá aí para nos mostrar que se uma coisa criada chamada vírus, coisa que a gente nem vê, consegue fazer o que tá fazendo no mundo, quanto mais o nosso Deus. Ou você acha que não é Deus que permite essas coisas? Se Deus existe, ele permite todas as coisas. E ela é uma forma de condenar o mundo e, ao mesmo tempo, provar os seus. E a gente vai ver esse tema em Apocalipse, de novo, que eu tenho as séries, e que, como a Bíblia toda está conectada, você vai acabar vendo que aqui também é um tema recorrente. Deus prova os seus, para que eles se tornem mais santos. Mas, ao mesmo tempo, ele condena o mundo. E condena no sentido de essas pragas, calamidades, elas vão trazendo o juízo de Deus sobre a terra. E a gente precisa ter muito temor e medo de sair falando que Deus está provando que ele não está provando. E morando na Europa, isso é muito claro. Aborto, casamento gay, gente que pode falar que isso é homofóbico. Na verdade, agora no Canadá, um pai recusou chamar a filha dele de menino, ele foi preso. E essa vai ser a nossa realidade como cristão, porque a verdade dói. E a gente tem a tendência de querer ser politicamente correto. Gente, se a gente morrer, a gente vai pro céu. A gente vai pro céu. O problema é quem tá mandando prender a gente por falar a verdade. Isso sim é que tem que ter medo. Inferno não tem fim. Inferno não tem fim, não tem volta. E eu sei que parece uma mensagem de condenação, uma mensagem horrível, mas é a verdade. E eu prefiro que você ouça a verdade
e você conheça Cristo do que você continuar vivendo em mentira. E esse é o sacrifício que a maioria dos cristãos estão pagando no mundo inteiro, seja por perseguição religiosa, seja por perseguição de ideologia, mas é a realidade. E eles mataram Jesus não porque ele era bonzinho, mas porque ele falava a verdade. Então, vai acontecer com qualquer crente por aí. E se você não está sendo testado nessa área, é porque você está sendo bem maleável e está deixando de contar a verdade. E está deixando o mundo te levar. Então, essa mensagem de hoje, ela é um pouco de olhar o texto bíblico, ao mesmo tempo pensar sobre a nossa situação mundial hoje, e também a gente refletir sobre a nossa posição. Onde é que você se encontra hoje? Que Deus te abençoe, porque Ele é um Deus de misericórdia e amor. Ele salvou a minha vida, Ele salva a vida de pessoas dos lugares mais loucos que a gente pode imaginar. Ele é um Deus bom. Que Deus te abençoe hoje.